palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Escolhas para o crescimento. Diga assim: escolhas para o crescimento. Um pouquinho mais forte. Escolhas para o crescimento. Agora nós vamos falar uma profecia sobre nós mesmos. Você vai dizer assim: eu sairei dessa celebração para um novo nível de crescimento em todas as áreas da minha vida. Amém? Vou te ajudar. Eu sairei dessa celebração para uma estação de crescimento em todas as áreas da minha vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir a presença de Jesus no nosso meio. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 12 em diante. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus essa noite. Pode ler no seu celular ou na Bíblia impressa. Vamos ler esse texto. Um texto tão importante que traz princípios para o crescimento. Você sabe que a gente gosta muito da história do pequeno Peter Pan, que vivia na terra do nunca e que não queria crescer. A síndrome de Peter Pan vai sair do nosso meio nessa noite, porque você não pode aceitar o nível que você chegou em cada área da sua vida. Deus tem muito mais. E nesse texto, onde Paulo escreve para os irmãos da igreja de Tessalônica, por isso o nome Tessalonicenses, nós vamos ver 10 princípios, diga assim, 10 princípios vitais para o nosso crescimento. Aleluia. Vamos ler então, verso 12, 1 Tessalonicenses 5. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Diga assim, paciente. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Verso 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
aquele que os chama é fiel e fará isso. Aleluia. Você recebe essa palavra? Põe a mão no seu coração. Vamos receber uma oração para que o Senhor fale conosco. Senhor, não é a abertura de um livro literário, ou de um livro cheio de sabedoria, ou de um livro que é respeitado e até hoje o mais impresso em todo o mundo. É mais do que isso. Nós estamos indo para mais um encontro com o Senhor Jesus. Silencie a voz do diabo e da carne, e que só o teu Espírito fale nesse ambiente aqui, em todas as nossas igrejas, e que todos saiamos daqui para um novo nível de crescimento em todas as áreas, que a tua palavra não volte vazia, que haja edificação, libertação, salvação, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Escolhas para o crescimento. 10 princípios que Paulo, ele traz para o nosso crescimento. Tessalônica, atualmente conhecida como Tessalônica ou Salônica, é uma cidade localizada na região da Macedônia, no norte da Grécia. Durante o período do Novo Testamento, era uma das principais cidades da Macedônia, uma importante via de comércio e um centro cosmopolita, devido à sua localização estratégica ali no mar Egeu e na via Egnatia, uma das principais rotas do comércio romano. Paulo, ele era o estrategista, ele sabia que se ele edificasse uma igreja ali, essa igreja seria uma multiplicadora. A igreja então de Tessalônica foi fundada por ele durante sua segunda viagem missionária, por volta de 49 e 50 depois de Cristo. Paulo chegou a Tessalônica depois de ter passado por Filipos e enfrentado perseguições. A narrativa sobre o estabelecimento da igreja está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, especificamente em Atos 17, de 1 a 10. Paulo, então nessa cidade, pregou na sinagoga de Tessalônica por 3 sábados consecutivos, explicando e provando que Jesus era o Messias. Muitos judeus e gentios se converteram, incluindo algumas mulheres influentes da cidade. No entanto, a pregação de Paulo também gerou oposição, mais uma vez. Alguns judeus, movidos pela inveja, incitaram tumulto contra Paulo e os seus companheiros, resultando em sua rápida saída da cidade. E como a pastora Vivian ministrou hoje de manhã, talvez nunca mais Paulo tenha passado para estar presencialmente com esses irmãos, mas olha o nível da carta que ele manda para encorajar a fé e o destino dessa amada igreja. Então, 10 princípios nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, de 12 em diante. Primeiro é: honre sua liderança espiritual. Todas as funções de lideranças constituídas sobre a sua vida, algumas de modo fixo, outras de modo sazonal. Desde o seu líder de ministério, seu líder de GDC, seu coordenador, seu supervisor, seus pastores, seu discipulador. Olha o texto, repetindo: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, trabalho espiritual, que os lideram no Senhor e os aconselham. Olha só, quem lidera precisa aconselhar, e quem é liderado precisa receber conselho. Na versão Fabiano Ribeiro, palestrinha. Tem palestrinha. Não, você não cresce sem palestrinha. Tem muita gente aqui hoje, nessa noite, por isso que Deus colocou no coração do nosso líder para ministrar essa palavra, que ainda não rompeu, ainda não chegou num outro nível de crescimento, simplesmente porque não aceita feedback, não aceita informações de como a vida dele está na percepção do outro. Quem fecha para aprender, quem se fecha para aprender, para de crescer. Por exemplo, no casamento,
quem é o melhor retorno da nossa vida? Quem? O nosso cônjuge. É fácil? Não. Tem hora que os nossos filhos vão crescendo, eles têm percepções sobre nós e precisam ser perguntados. E na igreja, como é uma família, isso precisa acontecer. Mas o texto ainda continua. Tenham-nos na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Esses dias nós estávamos numa reunião com vários obreiros nossos. O pastor Carlos sentou do meu lado e falei assim, chama ele de pai. Pai, se o Senhor não tivesse entrado na nossa vida, a maioria de nós aqui seríamos no nível comum, para baixo. O líder tem a capacidade de esticar-nos, de ver em nós aquilo que a gente nunca imaginou. Um líder, ele é um futurista. Ele, às vezes, até um pouco ansioso. E até um pouco sem paciência com algumas coisas. Porque ele está vendo lá na frente, inclusive, o nosso crescimento. Supere, então, o espírito de orfandade e viva a sua paternidade espiritual bem resolvida. Por isso que a gente diz que essa igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Você precisa permitir que o Espírito Santo arranque essa tendência sua e nossa de rebeldia, porque o rebelde se isola, o rebelde ele é orgulhoso, o rebelde ele se confina em um nível de crescimento, ele não se desenvolve. Em nome de Jesus, você precisa aprender a ouvir para crescer, porque você precisa romper. E o seu crescimento vai envolver sempre pessoas. Segundo, para crescer, promova a paz no corpo de Cristo. Vivam em paz uns com os outros. Quem já teve um problema aqui na igreja? Me dê um relacional. Pode levantar a mão. Sua família biológica tem problema? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então a nossa igreja também tem. Você desiste da sua família biológica? Sim ou não? Sim ou não? Você não pode desistir da igreja também. Quanto mais você aproxima a sua vida do núcleo, a chance de conflitos aumenta em alguns aspectos. Até porque será requerido de você um novo nível de doação, de maturidade, de caráter. E a gente tem que relevar muito e amar. Vivam em paz uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos, Jesus disse, cada um de nós, ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, aquele que é bem resolvido na sua filiação, se torna um pacificador. Ser pacífico é a marca de quem tem a sua identidade reconstruída. Seja um reconciliador, um elo com a paz, com Jesus, com o céu. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da confusão. Não. O ministério, está escrito aqui, o ministério da reconciliação. Você não é um ponto de confusão onde você está. Você é um ponto de conciliação. Queridos, a humanidade está doente. Eu tenho orado constantemente para Deus nos proteger, eu incluo você. Todos nós, os homens maus. A coisa está complicada. O cara acha que você fechou ele e desce do carro com um taco de beisebol, uma arma, alguma coisa. Vem para cima, não precisa nem ter nada na mão, mas sua família ali dentro. Aquela confusão. O diabo, ele está desesperado. E ele está trazendo esse espírito de confusão, de violência. Você tem que pedir para Deus te proteger. Mas você precisa ser um catalisador do céu nesse aspecto, por onde você passar. Em nome de Jesus.
Aprender quando ficar quieto, quando falar. E que Deus te livre do homem mau, em nome do Senhor Jesus. Por onde você passar, por onde você entrar, é em nome do Senhor Jesus. Ore por isso, constantemente. No avião, pensa num cara que ora até o último momento de entrada no avião. Sou eu. Fala, Senhor, o Senhor sabe, já aconteceu muitas vezes, muitas. O Senhor sabe, se não for para eu entrar nesse avião, esse avião sai daqui. Quantas vezes? Aí eu fico olhando todo mundo e falo, é por causa de mim que o avião... Gente, pode acontecer tudo dentro do avião. Meu Deus. Uma vez eu fui para a China, pegamos 6 voos para dentro da China. Falei, Senhor, a ti entrego o meu espírito. Eu não sei mais que dá, eu não tenho mais referência nenhuma. Meu Deus. Terceiro, para crescer, sirva sua família da fé. Diga assim, não tem crescimento sem serviço. Não tem crescimento sem ministério. Não tem, gente, não tem. Porque quanto mais você reparte, mais você recebe. E você vai sendo mutado no processo. O pessoal fala para mim, pastor, o senhor prega tão bem. Não, você não viu o início. Tinha gente que levantava e saía quando sabia que era eu. O meu dia, nossa, escalaram o pastor, deixei no banheiro, tipo assim, e ficar lá para sempre, né? Coração de servo, Deus te aprimora e te faz excelente. Aleluia, aleluia. Pastor, eu estou há 5 anos na igreja, ainda não vi um crescimento satisfatório. O que está acontecendo? Uma das perguntas, você serve em qual ministério aqui, querido? Uma das. Porque o crescimento aprimora a gente. 1 Tessalonicenses 5, 14, 15. Exortamos vocês, irmãos, aqui advirtam os ansiosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Diga assim, eu vou ser paciente para com todos. Nos ajude, Senhor. A Bíblia diz aos ociosos, ministre admoestações espirituais, aos preguiçosos. Meu Deus! As meninas me procuram, falam com a Vivian, pastor, como que os homens são devagar? Querida, desde Gênesis 3 é assim mesmo. É um negócio doido. Os caras assim, deixa eu dar uma dica aqui, hein? Mulherada, não vem completo não, tem que comprar na planta mesmo. E você traz ele aqui para os homens de honra, leva para o grupo, faz todo o processo, e esse cara vai contar com a sua ajuda para ele crescer. Vai por mim. Eu estou procurando um príncipe, a maioria é sapo ainda. Mas vai dar certo, vai dar certo. A Bíblia diz também que devemos servir os desanimados, ministrando fé. Quer ver? Quantos aqui a essa altura dessa celebração estão se sentindo mais encorajados e mais fortalecidos para essa semana? Me dê um sinal. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando nós nos reunimos, nós geramos essa ação do Espírito Santo, trazendo encorajamento. Aleluia! Trazendo esperança. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos ajudar os preguiçosos, os ociosos, os paralisados. Vamos ministrar aos desanimados. Tudo isso a partir da nossa influência biológica, do nosso GDC, do nosso ministério. E aos fracos. Auxiliem os fracos, disse o texto. Quarto, viva satisfeito espiritualmente. Para crescer, você precisa viver satisfeito espiritualmente. O texto diz: alegrem-se sempre, sempre. Defina a sua identidade. O que você é? Filho. Identidade de filho. Aceite o seu chamado. Você é um discípulo. E encontre a sua missão, você é um servo. Então, eu sou Fabiano Ribeiro, filho de Deus, servo e discípulo de Cristo, que tem uma missão de pastorear um rebanho. A minha
minha identidade vem antes da minha missão. Quando a gente encontra isso, nosso coração, o nosso nível de satisfação pessoal cresce muito, muito. A gratidão move o coração do Senhor e nos abençoa. Quinto, para crescer, desenvolva uma vida de oração. Todo esse texto aqui, se não tiver ação do Espírito Santo, a gente não consegue. Gente, essa é a diferença. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto, ou da ajuda do alto. É cristocêntrico. Por isso que vai falar do Espírito Santo, não apagar. Só é possível viver tudo que a gente está falando aqui, você crescer, através do poder de Deus na sua vida. Finalzinho aqui, nós vamos dar uma chapadinha. Você fica até o final. Vamos dar uma oração forte aqui. Nós temos que sair cheio do Espírito Santo. É só por Ele. Senão a gente aprende e não cresce. Senão a gente não rompe. Senão a gente hoje à noite maltrata a nossa família, diz uma palavra de maldição em vez de bênção. Senão a gente vai dormir ansioso, olhando a nossa conta bancária e parece que a gente não aprendeu nada. Desenvolva a sua vida de oração. Paulo escreveu nesse trecho: irmãos, orem continuamente. O pessoal acha que eu sou especialista nisso aí. Então toda hora tem uma pergunta. Não, todo mundo aqui é especialista em oração, né? Eu queria indicar esse livro aqui. Vocês sabem que os mesmos autores do devocional, quem está fazendo o devocional? Bom demais, né? Nós traduzimos um livro deles, tá bom? Experiências com Deus, o livro. Sensacional. No capítulo 13, que fala, pode ir lá, depois na livraria, falar que o pastor Fabiano pediu um desconto estelar, né? Desse livro aqui hoje. Sensacional. Ele conta que um dos filhos dele pedia só coisas que a mídia mostrava de forma massificada e eram brinquedos que não duravam. E ele gostaria muito que o seu filho começasse a andar de bicicleta. Ele comprou uma bicicleta, colocou na garagem, guardou a bicicleta. E ele começou uma campanha com a esposa para convencer o filho de que ele precisava no aniversário de uma bicicleta. E o menino foi convencido, ele começou a dizer: eu quero uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Eles ensinaram até a falar a marca. Eu quero uma bicicleta, a marca, e até a cor. E aí o menino convencido: não vejo a hora da bicicleta. Aí quando chegou o dia do aniversário, eles foram lá na garagem e trouxeram a bicicleta que eles tinham comprado. O que é oração? Eles explicam aqui no livro. Oração é você conversar com Deus, até que Deus coloca no nosso coração aquilo que Ele quer para a gente. E aquilo que Ele quer para a gente passa a ser o nosso pedido. E as nossas orações começam a ser atendidas. Orar no tempo devocional, mas fazer as coisas do dia a dia em oração. Eu escrevi esse livro, Queimando no Secreto, muita gente está lendo e está sendo ativado. Mas a vida de oração tem que ser um estilo de vida e aproveitar todos os convites que o Espírito Santo nos oferecer. Sexto, ande sempre em gratidão. Quando você, é um axioma aqui da nossa igreja, agradece, você cresce. Dêem graças em todas as circunstâncias. Diga assim: em todas as circunstâncias. Querido, você pode ter entrado aqui desesperado, né? Tipo assim, é sobrenatural. Você é nosso amigo visitante. Véspera de feriado, domingo à noite, você é aqui. É milagre. É milagre, não é normal não. Talvez você entrou aqui desesperado. Você está precisando das mãos de Deus, não tem importância. Vem. Depois das mãos você vai sentir o coração dele. A gente chega por uma necessidade e continua por causa dele. E Deus pode fazer milagres na sua vida nessa noite. Queridos, eu estou sentindo algo muito único nessa noite. Você tem que sair daqui com o seu milagre, mas também com o seu milagre de decidir crescer. Na adoração eu vi
As fases da borboleta, eu vi muitos de nós dentro do casulo, em nome do Senhor Jesus. O sangue de Cristo é poder suficiente para te tirar deste casulo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sai daí, vai voar. Em sétimo, busque a plenitude do Espírito Santo. Como crescer sendo cheio do Espírito Santo? Não apaguem o Espírito. No original é: não interfiram no fluxo do céu. O Espírito Santo está em você, se você se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí é uma diferença aqui, muito grande. Só é possível viver isso aqui que nós estamos ministrando se a gente não apagar o Espírito. Como que o Espírito começa a sua influência na nossa vida? Quando a gente se entrega para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Daqui a pouco eu vou perguntar para alguns aqui que não fizeram isso ainda. A Bíblia diz em Efésios 1:13 que o Espírito Santo vem e sela a gente. Coloca a marca de Cristo em nós. E nós passamos a ter a presença de Deus através da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. E aí começa a nossa jornada cristã. E a nossa vida começa a ser mudada. Passamos a ouvir a voz de Deus. Passamos a experimentar o seu amor. Passamos a sentar na mesa e entender a paternidade. Não apague o fogo. Atos 2:3. E viram que parecia línguas de fogo. É assim que a igreja começou. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Você não produz o fogo. Isso tem a ver com o Espírito. Apenas você precisa manter a chama. Como nosso pai espiritual gosta de fazer. Faz assim com a mãozinha a chama, ó, na sua cabeça, a chama do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Oitavo, receba com discernimento as profecias. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Por isso que nós temos no nosso discipulado todo o ensinamento para você aprender a ter um estilo de vida sobrenatural. Então você precisa ser o principal agente na parceria com Deus para ouvir a voz dele. Tem muita gente que é enganada porque fica terceirizando a voz de Deus. A voz de Deus por outra pessoa ou me estimula a ouvir a voz de Deus, ou afirma o que eu ouvi de Deus. Então por isso que às vezes há uma confusão. Por quê? Porque apesar de acreditarmos em profecia, que é uma palavra do céu sobre o seu futuro, ok? De encorajamento, nós estamos num processo de crescimento. E pode ser que a gente não acerte sendo um canal de Deus, mas você precisa ter esse crivo, esse discernimento. Em nono, para crescer, escolha viver em santidade. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Diga assim, inteiramente. Querido, em nome de Jesus, você viverá uma santidade integral de Deus. Nas suas emoções, na sua sexualidade. Tem gente aqui que desde pequenininho tem uma sexualidade disfuncional. Pastor, foi meu pai que apresentou para mim imagens pornográficas. Pastor, eu ficava perto do quarto dos meus pais e eu via relações sexuais de uma forma que me marcou muito. E essa compulsão sexual sempre foi algo em mim. Talvez você esteja no segundo, terceiro casamento ou nem se casou, de tantos relacionamentos frustrados. Talvez você já desistiu dessa área, a sua vida. A promessa do Espírito Santo para você nessa noite é: não há nada que Jesus não possa curar, transformar, restaurar, restituir. Ele começa, ele termina. Aleluia, aleluia. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, igreja da cidade. Em décimo, espere com integridade a volta do Senhor. Que texto maravilhoso. Duas coisas nesse texto importantes.
Primeiro, é só pelo Espírito Santo esse padrão. Segundo, só é possível viver esse padrão na perspectiva da eternidade. Seu sim hoje para Deus interfere no seu destino futuro eterno. Aleluia. Aleluia. Quanto mais a sua vida é restaurada, consertada, mudada, profeticamente, você está anunciando a vinda do nosso Senhor. Aleluia. Queridos, eu nasci aqui nessa igreja, você sabe disso. Estou aqui 50 anos. Não há nada igual quando a igreja se reúne. Eu viajo como se fosse a primeira vez. Meu coração fica incendiado ao ver a ministração da adoração acontecendo. E gente de todo tipo de formação sendo atraídos para este lugar por causa de Jesus. O destino da igreja de Cristo é triunfo. A igreja não vai sair daqui no arrebatamento de qualquer jeito. E você precisa se preparar para esse encontro, que excede na nossa esperança. Aleluia. A minha filha mais nova é profeta. Desde pequenininho ela diz profeticamente: vocês dois não vão morrer não, Jesus vai voltar antes. Agora já tem 19 anos, ela continua dizendo isso. Aleluia. Quem vive na possibilidade do encontro ser agora, abre mão das coisas do mundo, abre mão das coisas pequenas, perdoa, reparte, ama, anda a terceira milha, aquece o coração diante de Deus. Sabe o que foi pago para sentarmos na mesa? Não há como viver do mesmo jeito. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível. Eu profetizo isso sobre esta igreja, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem no meu coração aqui uma palavra profética para essa igreja. A nossa igreja vai ser um lugar de cura daquilo que a psicologia não pode fazer. O encontro com Jesus transforma. A imagem de Jesus. Não estou falando de uma cura para que as pessoas estejam no nosso padrão. Mais do que isso, transformados como a imagem de Cristo Jesus. Pessoas desesperadas encontrarão paz. Os nossos GDCs serão pequenos hospitais. Nas mesas sempre haverá encorajamento, profecia, palavras de conhecimento, unção para a cura. Eu vejo um exército indo para os montes, modeladores da sociedade, educação, economia, política. Essa igreja vai pastorear pessoas influentes. Aquele ponto eu escuto profeticamente nos domingos, nas semanas, chegando pessoas do Brasil inteiro, até fora do país, para ver o que está acontecendo no nosso meio. Este lugar vai crescer, vai crescer, vai crescer. Se nós já somos milhares, nós seremos dezenas de milhares. E o Espírito Santo vai continuar agindo, 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 agindo. E você vai ganhar um senso de missão. E você não vai parar. Eu vejo você com mochilas nas costas, indo levar o amor de Jesus lá no sertão, mas também além das fronteiras da nossa nação. Um exército chamado para influenciar. Então nós vimos aqui para crescer. É necessário honra, paz, serviço, satisfação, oração, plenitude, Espírito Santo, profecia, santidade e esperança e perspectiva.
Título 9, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como você foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela instrução, pela sã doutrina, e de refutar os que se opõem a ela. E 2 Timóteo 3,16, e aí eu encerro: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É o que a palavra de Deus fez no nosso coração, assim eu creio, mais uma vez essa noite. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.